Porque eu acredito que nós, mulheres, muitas vezes, nós carregamos fraturas, Sim. feridas, Sim. o perdão, toda essa questão que muitas vezes, se nós não buscarmos por esse autoconhecimento, nós não vamos conseguir alcançar aquilo que realmente o Senhor tem para nós. Verdade. Né? É pura verdade. Então, por isso, fui buscando esses cursos de desenvolvimento pessoal, fiz inúmeros. E comecei a trabalhar com isso e achei que era isso que Deus tinha para mim. Comecei a cuidar de mulheres naquela época. Então, fazia atendimento individual, cuidava, mentoreava mulheres. Ao mesmo tempo, juntamente à fonoaudiologia, cuidando de crianças, e aí uma agenda que começou a chegar crianças atípicas, eu não estava entendendo nada. E um dia eu falei assim, Deus, o que o Senhor tem para mim? Porque eu não estou entendendo. Né? E eu queria fazer uma transição da fonoaudiologia somente para mentoria. E aí, em uma conversa com o meu pastor na época, ele falou, filha, olha os sinais. E o meu coração naquela época, o que mais vinha no meu coração era assim, como é que eu vou deixar a minha agenda, que era uma agenda lotada de crianças atípicas, já naquela época. E olha a cabeça. Onde que essas crianças vão? Como se só tivesse eu de fonoaudióloga naquela cidade. Mas era algo que o Senhor já estava colocando no meu coração. E ali, debaixo de direcionamento espiritual mesmo, o meu marido já tinha falado várias vezes, você precisa colocar uma outra empresa, mas devido à fratura emocional da anterior, eu não queria, eu falava que eu não queria mais nada nesse sentido. E ali, Francine, Deus começou a ministrar. E o meu marido sempre, Patrícia, você precisa colocar. E eu não queria, eu resisti por muito tempo. Mas chegou um ponto, numa madrugada, todo mundo dormindo, a casa dormindo, e aí, sabe, quando você ouve a voz e Deus está falando, e eu falei assim, tá bom, deixa eu sentar. E Deus me entregou o instituto, numa madrugada. E aí eu fui anotando tudo aquilo que Deus estava falando comigo, mostrei para o meu marido. E ele falou assim, mas quantas vezes eu já te disse? Eu já falei. Que era para ser, né? Mas é a fratura. Por isso que eu falo, mulheres precisam se curar. Porque uma mulher curada, ela cura, mas uma mulher fraturada, ela vai machucar também. Uma mulher machucada, ela machuca. Machuca. Né? Então, ali, Francine, nós começamos... eu resisti de fevereiro até julho ainda, mesmo com o Senhor tendo me entregado o Instituto. Quando eu falo entregado, é os mínimos detalhes mesmo. Eu tenho um planner, tudo anotado, daquilo que Deus falou comigo naquela madrugada. Mas era muita dor e eu fui resistindo. Então, em julho, ele me deu outras orientações, mais algumas, e aí foi onde eu falei, chega, porque eu preciso obedecer. Eu nunca fui desobediente. Então, desde que eu me converti há 24 anos atrás, eu nunca, toda vez que o Senhor falava assim, é isso. Então, eu falei assim, amém, Senhor. Então, se é para fazer, eu vou seguir. E ali nasce o Instituto. Nasce o Instituto, na época era um outro nome, então, mas nós abrimos ali a empresa, o começo de tudo ali, meu esposo junto, era eu atendendo e ele na recepção, porque a gente entendeu que o Senhor entregou algo tão singular que eu entendi, Francine, que eu precisava preparar de verdade uma equipe para que não acontecesse coisas que eu via acontecer em outros lugares. Sim. Então, eu falei, amor, eu até topo, mas vamos fazer uma coisa diferente, então? Já que o Senhor nos entregou, vamos fazer com excelência. Sim. Porque eu acredito que essas crianças... Eu via muito sofrimento nas mães, eu via muito, assim... Clínica por onde eu passei, que as crianças autistas elas não eram bem recebidas. Sim. Então, clínica, por exemplo, que eu passei, onde tinha psicologia, e os psicólogos, por causa do movimento das crianças autistas, às vezes mais agitados, aquela questão toda que a gente sabe, né? Que é esperado, né, no autismo, mas elas não eram bem-vindas. Então, eu falei para ele, esse ambiente vai ser o ambiente que elas vão precisar se sentir à vontade. Elas precisam estar à vontade. Então, hoje a gente vê muito assim, o Instituto hoje, você entra em Uberlândia, né? Porque aqui ainda vai começar. Então, lá em Uberlândia, você entra, você não imagina que é uma clínica que atende crianças autistas. Então, eu tive uma mãe, há poucos dias atrás, que ela entrou e falou assim, eu nunca vi uma clínica que trabalha com crianças autistas dessa forma. Porque a gente prepara esse ambiente para que não desregule em pós-terapia, enfim, tem toda uma preparação para tudo isso. Então, nós começamos o Instituto de uma forma diferente do que eu via acontecendo dos outros lugares. Que bem. E dali para frente, o Senhor veio só movimentando de uma forma muito rápida. E aí, em 2022, foi quando houve a profecia, né, do apóstolo Rony, ali naquele momento. E ali, a gente já estava com uma empresa de 250 metros transbordando de criança.
não tinha mais aonde colocar, mas eu estava tão cansada, aquele ano muito corrido. Então, em setembro, na conferência, quando o Rony entrega a profecia e ele fala com a gente assim, vai ser, ele entregou uma palavra de expansão, né? Naquela mensagem dele. E no final, quando ele chama a gente para falar, ele fala assim, precisa acelerar, porque o Senhor tem muito para entregar, né? Enfim, e ali nós voltamos para casa e nós entendemos que ainda precisava ser aquele ano, porque ele na profecia ele falava, ainda esse ano. E eu falei, amém, então nós vamos obedecer. Então eu já tinha olhado alguns imóveis, não tinha dado certo, então nós voltamos em setembro para Uberlândia, e aí nós já olhamos, em 26 de dezembro nós fechamos esse local que a gente está hoje, que tem 980 metros quadrados, né? E mudamos 31 de dezembro, porque eu falei assim, tem que ser esse ano. 3 de janeiro, nós iniciamos o trabalho de 2024 já nesse novo local. Olha que benção. Então, o caminho é por aí. E agora, o Senhor nos dá esse direcionamento para expansão. Desde então, a gente veio moldando, melhorando processos. E agora nós estamos chegando em Alphaville. Agora, ainda esse mês, a inauguração do Instituto aqui em Alphaville. Olha que benção. Como você falou, né, assim, quando a gente, né, eu como uma mãe de uma criança, né, autista, faz toda a diferença. Você ter um acolhimento, você ter um local diferenciado, você ter profissionais, você ter pessoas que tenham esse olhar, essa empatia com o próximo, né? A gente já conversou algumas vezes e isso sempre foi muito a minha dor. Né? E quando Deus colocou no meu coração, meu projeto ainda não saiu do papel, mas pela honra e glória vai sair. Sim. É um projeto exatamente voltado não só para a criança, mas também para as mães. Porque é um momento de tanta solidão. Você está ali com seu filho ali dentro, fazendo a terapia, e a mãe ali fora, ela não é assistida, ela não é vista. E como você falou, uma mulher ferida, ela não consegue curar. Então, a gente tem um olhar sempre para o lado da criança. Sim, a criança precisa, mas a mãe... Eu falo a mãe porque mãe é amor, é a mãe que está ali. Sim. O pai, ele é o provedor, ele vai direcionar. Mas quem acolhe é a mãe. Claro que tem pais que fazem, mas na grande maioria é a mãe. Então, quando aquela mãe, aquela mulher, ela não tem um mínimo de assistência de alguém chegar e falar assim, oi, como que você está? Você está bem? Como que você acordou hoje? Como você se sentiu hoje? Porque a gente precisa estar bem para que a gente possa cuidar do outro. Nesse caso, do nosso filho. Né? Quando vem um diagnóstico, vem um luto, vem uma negação, vem tudo isso e você tem que engolir. Não, porque meu filho precisa de mim. Então, muitas das vezes, as mulheres passam pelo luto, passam pela negação, e aquilo você só vai botando para dentro, e porque você tem que correr atrás, você tem que ver, que você sabe que se você não for, o seu filho também não vai. Sim. Então, eu vejo que essas mulheres, elas cada vez mais, elas estão ali, estão sofrendo, estão ficando. Tem muitas que são bem resolvidas, tem muitas que não passam. Eu já apontei aqui em outros podcasts, assim, eu me sinto muito honrada, porque eu não passei pelo luto e nem pela negação. Sim. Foi algo que eu, pelo contrário, eu ouvia de muitos, parece que você quer que seu filho seja autista. E eu falava, não é isso. Eu só preciso de uma direção. Sim. Então, quando eu tive o diagnóstico, em momento nenhum, eu tive a negação. Não, ele não é. Não, e nem tive o luto. Claro que a gente tem preocupações, né? Falar para você que eu nunca pensei o que vai ser do meu filho, eu vou estar mentindo. Mas eu sempre pensei, o que vai ser do meu filho? Uma única vez, né, em 10 anos, vamos botar, em 8 anos, né, que quando ele foi diagnosticado, ele tinha 2 anos, e a minha mãe, ela até fala isso, ela, minha filha, eu lembro no dia que você me ligou e chorando muito, porque foi uma única vez, que eu chorando muito, eu falei, o que vai ser do meu filho se eu vier a faltar? E é uma dor que muitas têm, mas naquele mesmo momento eu falei assim, não, o meu filho, ele vai ser autossuficiente. Isso. E desde então, eu sempre busquei isso para o meu filho. E quando a gente começou a conversar, e eu ouvindo do seu instituto, eu falei para você, não foi, Patrícia? É isso.
A gente precisa de mais clínicas como a sua, de mais suportes como esse, porque a gente precisa dessa direção. Porque além, você também comentou comigo sobre o direcionamento para os pais. Sim. Então, isso é muito importante, porque vocês estão 1 hora do dia com as Exato. crianças, por mais que eles estejam todos os dias. Né? Vamos botar 5 dias da semana, no sábado e no domingo não. Então, você tem 5 horas na semana. É pouco. É pouco. E os pais têm todos. Sim. E se a mãe e o pai não souberem, não conseguirem dar sequência ao que você fez, é um trabalho que a criança vai lá, você vai 1 hora ali, a criança vai totalmente 100% estimulada, ela vai sair dali bem. Se os pais não derem andamento, no dia seguinte, parece que você voltou a estaca zero. Isso. Então, esse direcionamento para os pais é fundamental. Os pais precisam ter. Aqui, né, eu até falo, eu conheço você e também tem a Ana Carolina também, ela tem uma clínica e ela faz, inclusive, treinamentos para as pessoas, ela já trabalha com essa parte de treinamento. E eu falei assim, podem ter outras, eu não conheço. E o trabalho de vocês tem que atingir cada vez mais, porque aqui no Brasil eu sinto muito isso. Né? Eu vejo que nos Estados Unidos mesmo, eles treinam, os próprios pais podem fazer um curso lá de algumas horas e estarem capacitados para dar treinamentos, não só para os seus filhos, como para outros. E aqui eu não vejo muito esse movimento, tanto do profissional quanto dos pais. Exato. Eu vejo muitos pais que, assim, não procuram ou acham que simplesmente o que o profissional vai fazer é o suficiente, não é. E trazer esse entendimento, eu sempre bato na tecla disso aqui, padre. Sempre, sempre, sempre. Mãe, pai, independente da sua condição financeira, porque muitos não têm condições, plano de saúde está difícil, está cada vez mais difícil. Então, você hoje pagar um tratamento bom, a gente sabe que não é fácil, mas dentro da sua condição, você tem que dar o seu máximo. Tem que dar. Você falou algo muito, muito real, tá? O que nós presenciamos diariamente, né? Todo o processo, primeiro, que a família passa. Então, você realmente foi agraciada por Deus, né? Porque Sim. o luto e a negação é muito mais comum do que nós imaginamos. E tem mães que nem aceitam que estão no luto e na negação. Exatamente. Né? Ou não sabem, ou não estão conscientes para isso. Sim. Né? Eu mesma atendi uma mãe que, por 3 anos que a criança esteve comigo, os 3 anos ela negava e ela não aceitava. Então, um luto muito profundo. E aí isso leva muitas mães à depressão, enfim. Isso. E uma sequência de situações. Outra coisa que a gente vê muito, mãe solo. Ontem, eu cheguei de Uberlândia, eu estive com uma das mães lá. Eu falo assim, eu falei para ela antes de ontem, eu conto o seu caso sem contar o nome. Ela falou, pode contar. Que muitos desafios, quando o filho nasceu, porque era um bebê que chorava muito. E esse marido um dia virou para ela e falou só assim, manda esse menino calar a boca, um bebê. Meu Deus. Ela não imaginava que a criança era autista, era um bebê. Sim. Sabe? Mas era um bebê diferente. Exato. Era um bebê que só chorava. Uhum. Então, conversando com essa mãe antes de ontem, quando ela chegou, eu me lembro como se fosse hoje. Ela chegou, e ele muito pequenininho, mas ela nunca teve também esse processo de negação. Ela sempre foi muito para frente. Falou assim, eu não quero saber, mas ele vai dar certo. Uhum. E eu acho que é isso que essas mães precisam. Exatamente. Ele vai dar certo. Isso aí. O diagnóstico, o autismo, tem cura? Medicina diz que não. Exato. Hoje. Hoje. Exato. Mas, vamos lá. Então, o que é preciso? Eu falo sempre de algo, Francine. Tive agora, porque eu tive contato com as mães, né? E aí eu fico doida querendo ficar lá no meio delas, porque eu amo isso, de verdade. De chegar, de conversar, de ver como está mesmo, né? Elas estão sendo atendidas por outros profissionais do Instituto, mas esse elo. Sim. É o que você falou, está na recepção, muitas vezes, sozinhas. Né? Então, lá a gente tem esse cuidado de estar além da recepção, muito além disso, mas o acompanhamento parental, todo esse trabalho com os pais. Né? Então, assim, o que acontece? O acolhimento dessas mães. Então,
mais do que isso, eu falo uma coisa, Francine. Toda mulher, ela tem uma fonte inesgotável de força e poder. Tem. Que poder? Não é esse empoderamento. Não. É um poder que vem do alto. É uma força que vem do alto. Sim. E quando nós usamos isso a nosso favor, nada para uma mulher quando ela quer vencer diante de Deus. Não, para.